A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 33 até o versículo 37. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouviste o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de teu cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de um ensinamento muito importante hoje para todas as famílias. Com quem que eu estou me unindo? A Deus ou a Satanás? O que eu busco diante de Deus? A salvação? Será que eu busco mesmo a salvação? Será que eu quero entender a palavra e colocar em prática na minha vida? Ou eu quero colocar em prática somente aquilo que me convém? Somente aquilo que convém à minha fé de acreditar? Será que a minha fé está diante do meu eu creio naquilo que eu quero? Ou eu creio naquilo que Deus quer? Sabe, irmãos, que a gente vê muitas pessoas a dizer isso. Ah, não, mas Deus falou isso. Ah, não, mas Deus não vai querer que você faça isso, sendo que tem tantas coisas que acontecem no mundo que isso não convém, que Deus não vai querer isso. Meu irmão, Deus escreveu na palavra dele, está lá na palavra dele. Por exemplo, multiplicai. Não é você que vai dizer que hora que tem que ter filho ou não. Multiplicai. O casamento, multiplicação, é a mão de Deus. Eu, no primeiro momento com a minha esposa, no início do nosso casamento, nós ficamos tendo relacionamento durante 2 anos e nós não tivemos um filho. E foi um momento de Deus. Agora eu acho-me direito de eu usar um comprimido, de eu usar um preservativo, porque eu não posso ter filhos, é difícil criar filho hoje em dia. O mundo nos oprime, como que eu vou tratar meu filho? Sabe, irmãos, então é mais ou menos isso, é um direcionamento, mais ou menos não diz eu acho. É o que diz a palavra aqui hoje para nós. O que eu busco diante de Deus? A salvação, a hipocrisia, ser verdadeiro? Eu acho? Não me tira a verdade. Deus, ele é verdadeiro, que teu sim seja sim, que teu não seja não. Então a igreja nos diz assim: fazer um juramento significa confiar nas próprias possibilidades, como se tudo dependesse das próprias forças e capacidades. Mas a realidade é outra. Na vida sempre acontecem coisas que fogem do nosso controle, que nos superam. O Evangelho se conclui com Jesus dizendo que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Ou seja, a vida verdadeira é feita de escolhas concretas, não de ideias que mudam de boa para má intenção, de juramento ou perjúrio. Uma pessoa de caráter e honesta não precisa usar juramentos para provar suas atitudes ou palavras. Aliás, os seus atos darão testemunho do seu respeito. Então, diante da palavra de Deus, diante do que Deus nos ensina, a minha atitude vai dar testemunho do meu respeito. Não é a hipocrisia, não é a mentira, não é ser uma pessoa falsa. Então, o que eu estou buscando diante de Deus? A salvação? Será que o que eu faço realmente é para salvar a minha vida? Ou é para mim me prosperar na vida? Será que eu busco a religião por dinheiro, por ter? Ou eu busco a religião porque eu quero salvar a minha alma? Eu quero salvar a alma da minha esposa, do meu filho? Eu quero ter uma família de Deus? Ou eu quero ter uma família rica, cheia de dinheiro, próspera? Eu acho que isso é verdade. Será que quando o jovem rico pergunta para Deus, para Jesus, eu sou obediente a tudo que me fazes já, os mandamentos, ele cita os mandamentos, aí Jesus olha para ele, justamente, tu fazes isso,
Mas o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Vende tudo o que tens e doa aos pobres. Naquela hora, ele se entristece. Senão Deus falaria assim, ó, pega tudo que você tem e prospera. Prospera, vai ter dinheiro. A tua família tem que ser rica, tem que ter dinheiro. Se eu não te abençoar, se você não for uma pessoa rica, você não é uma pessoa abençoada. Se você não ter as coisas diante de mim, você é uma amaldiçoada. Querido irmão, não confunda as coisas. Não confunda. Jesus falou que ele não veio para este mundo. O reino dele é o céu. Aqui tudo que nós temos ficará. Não dê valor a isso. O maior valor que você tem que dar a ser verdadeiro, a ser um homem honesto, a ser um homem justo e verdadeiro. Não é você mentir para ter as coisas, não é você ser um ladrão para você ter as coisas, não é você roubar para ter as coisas. Aí você fala, Deus faz eu prosperar. Mas eu sou mentiroso, eu sou hipócrita, eu minto, eu defraudo o irmão, e aí eu faço um monte de coisa e eu falo assim, eu sou cristão. Meu irmão, Cristo vai fazer o que você faz? Cristo vai fazer isso, aquilo que você faz? Xingar, brigar, ser mal educado. Aí, meu irmão, a tua ação é ser justo e verdadeiro contigo mesmo. Não caímos na hipocrisia das mentiras, de se enganar a si mesmo. Aí eu faço uma pergunta para nós do Lectio Divino hoje. Primeiro passo que eu tenho que dizer para o meu coração, diante da minha verdade, diante de onde que eu convivo, diante de tudo que eu faço, eu consigo olhar para mim e achar meus defeitos como cristão? Eu consigo enxergar isso? Para que eu seja verdadeiro e não me tire a verdade diante de mim, eu consigo ser cristão verdadeiro? Se alguém te pergunta algo sobre a tua fé e você não souber, você vai falar, eu acho que é isso? Ou você fala assim, irmão, pelo que eu entendo, isso não é a verdade que você está falando. Mas eu vou te dizer com certeza diante da resposta da minha igreja, que é a Igreja de Cristo. E eu vou te dar essa resposta mais concreta. Não vou dizer que sim agora nem que não, porque eu não tenho essa resposta agora. Mas eu vou te mostrar, diante do verdadeiro sentido da palavra de Deus, o que a igreja condiz com isso. Sabe, irmão, nós nos omitimos às vezes porque nós não somos fiéis a Deus. Nós omitimos a verdade porque nós não estudamos, nós não nos dedicamos. Para mim tanto faz, eu quero preencher o meu eu estando indo bem, eu só vou procurar Deus a hora que tiver tudo defraudado, tiver tudo mal. Ah, mas o cara reza, o cara faz isso. Querido irmão, diante das opressões desse mundo, não se preocupe. Não vos preocupeis com o que vai comer, beber, porque até os pássaros são cuidados. Imagina você que é a semelhança de Deus. Seja fiel a Deus na tua honestidade, no amor vivido na sua casa. Tira a hipocrisia da mentira, da máscara dentro da sua casa. Se você perguntar para os seus como que você é, como pai, eu como pai, você como mãe, pergunta para os seus filhos, o que ele precisa de você hoje? Aí você vai ouvir uma verdade, a criança. Ah, pai, eu preciso do teu tempo, preciso brincar contigo. Ah, pai, o senhor para de mentir, fala que você não está em casa com os outros e você está. Ah, pai, para de mentir, fala para mim que o celular, a gente vê tanta coisa e você não para de mexer no celular. Ah, pai, para de mentir. Você fala que na hora do almoço você não pode pegar o celular e você fica pegando. Nós somos hipócritas com as nossas atitudes e nós não percebemos. Não pode adulterar, é pecado mortal. Aí o filho vai ver o pai e a mãe adulterando. Não, você tem que ser bonzinho com as pessoas, você tem que ser caridoso. Mas diante de um ato de amor, você é um mentiroso, você trai, você é um hipócrita. A maior dor não é a caridade de dar uma cestinha básica, de dar um arroz, um feijão. Isso, meu irmão, é quando você tem o poder da posse. E você tem condições e você dá. Agora, quando você dá que você não tem nada, e você dá ali a metade do teu arroz, essa é a maior caridade que tem. Então você dá o que você tem sobrando, isso não é caridade. Agora, quando você está passando a penúria e você divide o que tem, isso é caridade. E você não precisa se mostrar que você deu, ou doou esse alimento. E assim, meu irmão, é hipocrisia no amor. Queremos mostrar para os outros que eu sou fulano, ciclano, que eu sou bonzinho, mas dentro de casa
eu não vivo o amor. Eu sou um mentiroso. Eu não vivo para minha família. Eu não vivo o sacramento do casamento. Ah, não, mas o sacramento do casamento não foi deixado por Deus. Irmão, tanta hipocrisia que a gente vê na teologia da prosperidade, que o que Deus uniu na terra será unido, o que você unir na terra será unido no céu, quer dizer que isso é a palavra de Deus explicando sobre o casamento. Quer dizer que se você desligar aqui na terra o teu casamento, está desligado. É só o casamento no civil. O casamento civil dos homens. Não é um casamento da igreja. O sacramento Jesus deixa lá em Lucas. No Gênesis, nós nos tornamos um só corpo. O que Deus uniu, o homem não separe. Isso é o casamento. Isso é o sacramento do casamento dentro da igreja católica. Não é uma coisa banal, não. Procriai-vos. O sexo dentro do casamento é para as bênçãos dos filhos. Você promete no altar. Se você negar isso, você está negando o que você prometeu para Deus no altar. Que teu sim seja sim, que teu não seja não. Você prometeu amar na alegria, na tristeza no altar. Na doença. Ah, não, ficou enfermo, tchau. Irmãos, o que nós estamos vivendo neste mundo? Qual é a nossa verdade? Vou fazer mais uma pergunta de novo. O que eu busco diante de Deus? A salvação? A hipocrisia? Eu acho? Eu ser verdadeiro? Ou omitir a verdade? Coloca a mão no teu coração. Hoje as palavras foram duras, mas primeiro bateu na porta do meu coração. Quando eu dizia aqui, passava um filme na minha cabeça. E eu peço a Deus que tudo que eu falei aqui, irmãos, inspirado aqui pela igreja, os ensinamentos, foram palavras que precisavam ser ditas retas e verdadeiras. Mas eu peço para Deus que eu dê bons exemplos para os irmãos que eu convivo, para os irmãos que estão ouvindo agora e para a minha família, que é o principal. Jesus, quantas vezes eu errei tudo que eu falei aqui? Quantas vezes eu vivi a hipocrisia dentro da minha casa? Quantas vezes, Jesus, eu quis viver uma fantasia para os irmãos e para os meus uma hipocrisia? Quantas vezes, Jesus, eu fiz um mau uso do celular porque não prestei atenção que Satanás me mentia? Quantas vezes, Senhor, eu deixei de falar a verdade por medo e por respeito humano? Mas dai-nos a força, Senhor, de dizer a verdade com os meus gestos e com as minhas atitudes. E neste momento eu coloco a minha vida em tuas mãos, a vida dos meus, e eu peço que me dê a graça de viver a verdade e ser justo primeiramente dentro da minha casa, aonde eu trabalho, na minha comunidade. Eu viver a tua verdade. Liberta, Senhor, o meu coração de toda mentira, porque eu creio, Senhor, que o pai da mentira é Satanás. Isso está na tua palavra. Dai-nos a graça, Senhor, de cumprirmos com aquilo que o Senhor nos pede, sendo obediente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sabe, irmãos, o Senhor me colocava assim, que hoje o Lectio Divino é um direcionamento reto e verdadeiro. Hoje é você que vai tirar a tua conclusão diante desta verdade. De tudo que foi falado, estude. De tudo que foi falado, busque no catecismo. Busque Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, Irmã Raquel. Busque ensinamentos bons da igreja, é o que eu faço todos os dias. E eu tenho uma resposta divina maravilhosa. São bons frutos que eu tenho que dar na minha vida diante da palavra de Deus, diante do que Ele me ensina. Primeiramente, na minha família, no meu trabalho e também na Igreja de Cristo. Que eu consiga ser um bom cristão, com bons exemplos, mas que esses bons exemplos passem primeiro para Deus e não por respeito humano. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.